Nunca assisti a um jogo, porque ficava lá a comer. Eu acho que o desporto que eu gosto mesmo é de comer. É essa a tua atividade física mais preferida. Depois tens essa doença, não é? Que é... Eu tenho uma doença grave há muitos e não anos emagreces. e como e não emagreço, é uma coisa muito estranha, e sou campeão nacional de zapping. Bem-vindos à Dominatrix Sem Piedade número 1, com Henrique Tigo, que diz que é um apaixonado pela maçonaria. Este maçom assumido foi entrevistado pelo Rui Unas no programa do YouTube Maluco Beleza, juntamente com o humorista João Almeida. Vamos aos highlights. Tudo o que há de bom tem dentro da maçonaria, porque os maçons são pessoas boas. Aliás, o maçom é um homem livre e de bons costumes, e por isso só trabalha para o bem. Mas vais-me dizer que não há maçons maus. O que é que é bom? Agora, o que é que é bom e o que é que é mau? Vamos filosofar agora um bocadinho. Filosofar o que é verdade, o que é que não é verdade, não é? Costuma-se dizer que quem conseguir provar o que é verdade ganha o Prémio Nobel da Filosofia. Sim. Epá, e o que é o bom para mim e o que é o mau para ti? Não é? Como é que é possível que o Henrique Tigo se autoavalie como um homem bom e que o maçom é um homem bom, livre, de bons costumes, quando tem tantos erros de raciocínio? Número 1. Não sabe definir a diferença entre o bem e o mal, a verdade e a mentira. E se não sabe definir estes conceitos, não os sabe reconhecer. Número 2. Só se pode ser livre quando se sabe pensar e quando se é livre da opressão. Livre vem da palavra latina liber, que é o mesmo para livre e livro. E não nos vamos esquecer que é a verdade que liberta o mundo do inferno. E 4. A não ser que tenha uma atitude correta dentro da Irmandade Maçónica e outra oposta fora da Irmandade Maçónica. Vejam lá aqui a ponto que vou fazer para a maçonaria, que é uma irmandade, posso dizer assim? Uma irmandade, porque vocês são irmãos, numa ordem iniciática. Uma ordem iniciática, completamente. Que tem como objetivo o desenvolvimento dos seus integrantes em prol de uma sociedade mais elevada, mais evoluída, mais iluminada, se quisermos assim. Esse lado é a minha praia. Uma noite em direto com as estrelas da SIC em situações... Com as estrelas de SIC em situações... Com as estrelas da SIC em situações que nunca sonhou... É com isto. Vale quanto? É com isto que tu andas a sonhar. Isto é descabido. Isto é a minha boca. A minha boca é a minha... Como é que é possível que a maçonaria pretende criar uma sociedade melhor se não sabe distinguir os conceitos anteriormente referidos? Como é que nós sabemos que a maçonaria está a cumprir os conceitos de fazer o bem quando não os sabe definir? A não ser que o correto seja o errado e o errado é o correto. Como é que nós sabemos que os métodos ou rituais ou conceitos que são ensinados aos iniciantes são aqueles que são os melhores e mais adequados para criar uma sociedade melhor? E não nos vamos esquecer que confiança cega é pecado de usura. No entanto, há muito obscurantismo associado à maçonaria e tu, meu bom Henrique, que já escreveste livros sobre maçonaria, que és maçom já há muitos anos, que és dos poucos, és um maçom assumido, sim, porque há maçons não assumidos. Há malta que ainda está no armário. E porque é que será que não sai desse armário do anonimato, em termos de maçonaria, que fala de uma forma muito despretensiosa, muito... Eu não sei se o teu intuito é banalizar esta ordem. Não. Eu sou apaixonado. Ok. Eu sou mesmo apaixonado pela maçonaria. Adoraria saber as razões pelas quais o Henrique Tigo é um apaixonado pela maçonaria. Mas há muita gente que é exatamente o oposto, que odeia a maçonaria, que associa a maçonaria a algo terrível que só serve os interesses de quem lá está. Quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele. E em teologia clássica cristã, a maldade está sempre enraizada na irracionalidade. O que é que tu sabes sobre a maçonaria? Muito pouco, não é?
Pá, eu queria saber quantos bebés ele já sacrificou. É a minha primeira pergunta. Sim. Olha, vou-te contar uma história que ainda há bocadinho eu Vamos contava embora. à Ana. Mas vai envolver bebés sacrificados? Não, tem a ver com sacrifícios. Ok. Isto é completamente surrealista, mas aconteceu. Eu pertenço a uma obediência e nós reunimos, o nosso templo era e é ainda em Alvalade, numa zona em que existem uma data de igrejas evangélicas ali à volta. E curiosamente uma dessas igrejas evangélicas tinha um café, que era o Alterne, que era do outro lado da rua. Chamado Alterne? Chamado Alterne. Era um bom nome. Fazia jus ao nome ou era só por acaso? Não, era só por acaso. Eu acho que nem eles tinham bem consciência O que é que estavam ali a fazer, porque como era Você ainda menos, você não tem consciência do que está fazendo. eram bem brasileirados. É o Alterne. É o Alterne e tal. E havia lá um rapaz, e nós íamos lá lanchar antes de irmos para as sessões. E um dia ele disse-me assim: pá, tu és um gajo porreiro e tal. O que é que andas aqui metido nesta seita, nesta malta? Eu disse, mas o que é que tu achas que nós ali fazemos? Vocês sacrificam animais e fazem assim coisas esquisitas. Eu disse assim: então, mas tu estás aqui mesmo em frente à porta. Já viste o tamanho da porta? Aquilo não dá para passar lá animais. Ainda por cima. Animais de grande porte. Sim, Tipo eram vacas e ovelhas e não sei o quê. Eu disse, já viste, não dá para passar. Ainda por cima num terceiro andar, como é que a gente vai lá sacrificar vacas e ovelhas? Agora entra a parte pior do que o humor negro, que é pá, vocês entram com umas pastas, se calhar levam-nas desmanchadas e montam-nas lá em cima. Ok, cada um de nós, eu levo uma perna da vaca, o outro leva os cornos, depois Então lá em vocês cima não sacrificavam, vocês ensamblavam, é ao contrário. Vocês, em vez de desmanchar, montavam os... montávamos Nós as dessa vacas. perspectiva, sim. Isso. Nós montamos, não cortamos, não Portanto, desmanchamos, bebés, não. Não. Bom, e isto era porquê? Porque os pastores das igrejas evangélicas transmitiu essa imagem, ou seja, tu tens de trazer o melhor de ti para ali. Uns é por textos, outros é por música. E pá, qualquer dia Pode temos ser lá por alguém humor, a fazer claro. Por exemplo, agora no meu novo espetáculo falo como tive com uma squirter, também percebes? Tiveste com o quê? Desculpa. não sabes o que é o Pois. squirt? Não estás familiarizado com o termo Acho squirt? que é que squirter. É uma espécie de... É água também. É. Um líquido, É. mas que sai de uma parte ok. da anatomia feminina. É como se tivesses, imagina, estás num jardim, estás a ver aqueles regadores de jardim, Sim, não, e depois sim. está sempre a funcionar. Tu podes tentar tapar, Mas não dá. Não dá Não dá. porque- Parece aquele filme do Vasco Santana. Ele até, quando aquecia... ele Só a quero tentar que me tapar. saia tinto. Como? Só espero que me saia tinto. Só sei, exatamente. Só espero que me saia tinto. ali não sai tinto. Isso é uma história real, Paulo. É. Aconteceu-me tudo. Eu quero muito saber isso na tua vida. Quanto tempo demora esse beat? Mas isso foi em confinamento? Foi Foi em confinamento. Quando tu estavas zangado com a tua? Como assim? Já sem, portanto. Não, foi antes? sim, isso já foi depois. Não, eu não faço, eu não traio ninguém. Estás a ver? É o que eu digo, este homem tem valores. Tem Valores, coração no sítio valores. certo. Olha, esse é um valor importante. Na É traição. bom que é de vez em quando está no sítio errado. Não Quer dizer, trairás. quer dizer, Sim, mas sim, pronto. Podia ser o meu trabalho explicar como é que Podia. se opera, então, portanto. Mas por acaso a gente normalmente há uma lista de trabalhos. Imagina, vocês já têm um avental, portanto também já estão preparados para isso. Sim, já não descemos. E temos um claro também. Sim. E pelo que eu vi, o vosso chão também dá para lavar xadrez. rápido, é xadrez. é xadrez, é rápido. Parece aquele. Monty Python eram maçons. Não sabíamos. E tem Vi o uns John Cleese sketches. cá no ano passado no Coliseu. E tem um sketch fabuloso, porque os maçons conhecem-se por toques, palavras e símbolos. Pois vocês têm aquela coisa do Fight Club, não é? Vocês. O maçom reconhece maçom, não é? O maçom reconhece maçom. Basta só. Tem tipo um passou bem. Tem, é que tem o passou bem. Temos passou bem secretos e palavras secretas e tal. Mas sim, Sim, não estás a gozar. Não estou a gozar. Temos mesmo. isso é que não pode ser de facto passado, não é? Isso é que não é. Isso só é passado mesmo a maçons. Mas posso dizer Imagina que eu tinha também dito sem querer a palavra agora aqui no meio da conversa. Não consegues. Hoje fiz este prato, benzinha, cheio de liberdade, igualdade e fraternidade, em homenagem ao grande arquiteto. Opa, pensei que tinhas cortado relações com o Taveira depois da bronca. O pai está a referir-se ao grande arquiteto, ao lado de cima. Sejas parvo, António Sérgio. É a tua mãe a fazer uma piada de esquerda. Como é que se chama isso que vamos comer? Chama-se... Hã? Não há bem de aprenderes os códigos, tu não aprendes nada olheirente, pá. Mais valia não teres... Bom, isto é vitela a grão-mestre com batatas a pedrar livre. Está a giro. Está giro.
Sabes que afinal não conseguiu lugar na administração do hospital, pá. Oh, Catarina, tinhas-me dito antes. Eu falava com o vice. Qual vice? O vice é da nossa loja, da... É. Irregular, minha querida. Não sabia. Diz, puto. Sim? Fresquinha? Da torneira ao mineral. Essa cara do puto está cada vez melhor em códigos. António Sérgio, passa água ao teu irmão, pá. Mas maravilhoso. Sabes que o miúdo foi eleito presidente da Associação de Estudantes lá no colégio. Puto, tenho tanto orgulho em ti. Ao contrário de certos. Sabes o que é que o teu poizinho te vai fazer? Amanhã mesmo, pai. Vai-te oferecer um destes. Queres? Olha lá. Então que o cão não entrou na loja? O cão não ladrava? Ah, Claro. O passarinho não piava? e o bicho? A catatua não voava? E o bicho? O bicho tinha querida. Sabes qual é o nosso problema? Falta-nos um ministro. A gente, se não tem ministro no governo, não podemos fazer nem solidariedade, nem fraternidade, não podemos fazer nada. Mas que vai ser um dos nossos. Mas quem? O coisa está na grana. Ah, grana. O outro está no coisa. O coisa vai para o rato. O... Está na coisa. Só se... Olá. Ô, Mezinha, o que é que faz amanhã? Nada. Quer estagiar no Ministério? Tá bem. Está feito. Catarina, passa-me aí o... Reconhecem-se maçons. Eu vou-vos contar uma história. Nos Estados Unidos, a maçonaria, nos Estados Unidos a saúde é muito cara. E os maçons conhecem-se pelo pinos. E temos pinos que nos identificam. E eu estava nos Estados Unidos e senti-me mal. E entro dentro de um táxi. E o taxista olha para mim, o taxista era africano, olhou para mim e disse-me: ok, meu irmão, para onde é que queres ir? Mas eu não liguei aquela história do my brother. Yo bro, where are you going? Eu estava-me a sentir mal, levar para o hospital. E o gajo anda com o táxi. Tu disseste que querias ir para o hospital? Eu disse, e de repente olho e está uma tableta a dizer hospital à direita e o gajo a seguir em frente. Eu disse: olha, tantos quilómetros, e os taxistas aqui são iguais aos de lado, às voltas connosco para nos sacar mais dinheiro. E para-me ao pé do hospital, dá-me o cartão dele e diz: quando saís daqui, liga-me. Eu cheguei lá dentro, entrei, percebi que era uma clínica, que era um hospital, que era... Entrei e quando entro, dirijo-me à recepção. E nós temos um passaporte maçónico que te reconhece como maçom em qualquer parte do mundo. Sabias que havia um passaporte maçónico? O Vaticano também tem um passaporte desse género. E os israelitas ou os judeus que provem que são judeus também passam a ter o passaporte israelita. Mas só podem lá estar no máximo 3 meses, que depois têm que ir para o serviço militar obrigatório de 3 anos. Tipo como na Expo, não é? Vais carimbando. Exatamente, os sítios por onde vais passando, vais carimbando e vais metendo. Então cheguei à recepção e antes de eu sequer abrir a porta, a boca, a senhora diz-me: your passport. Eu, epá, gaja é boa. Ela ainda não abria a porta porque eu já não sabe que eu não sou americano. Pronto. E agarro no passaporte e dei-lhe o passaporte. The other passport. Eu saquei o passaporte maçónico porque percebi. Pela simbologia. Então aquilo é uma clínica de maçons, para maçons e pago por maçons. Eu fui tratado com todas as mordomias, com tudo, sem gastar um tostão nos Estados Unidos só porque era maçom, porque todos os maçons americanos contribuem para aquele hospital. Eu fiquei com vontade de ser maçom neste momento. Pronto, e no final... Há hospitais maçónicos em Portugal? Não. Então, para dar uma valente foda de caixão à cova com squirts e tremeliques, é preciso muita privacidade. Quanto mais para fazerem sacrifícios, sejam eles quais forem, de humanos ou animais. E se os maçons têm guito para investir num hospital de maçons para maçons, também têm guito para investir em instalações ultra secretas para fazerem os tais sacrifícios humanos, ou os tais rituais, seja em Portugal ou seja noutro país qualquer. Como é que é possível que uma religião, que não se percebe que tipo de religião é, que nem tem um Estado, nem um pedaço de terra e não tem nação, que é maioritariamente constituída por homens, tenha direito a passaporte? E para quê? E com que intuito? Em altos cargos do atual governo português? Não. Tu saibas? Que eu saiba. Isto há sempre essa questão, não é? Aí, porque lá voltamos à mesma coisa, existem 17 obediências, eu não conheço tudo o que se passa nas outras, nem conheço o que é que se passa nas outras, não é? A tua é das mais... A minha é maior. É maior? É, atualmente.
As duas maiores são a Grande Loja Legal de Portugal, a Grande Loja Regular de Portugal e o Grande Oriente Lusitano. São as duas maiores em Portugal. Se tu fosses convidado para ir para a maçonaria, Sim. Tu tens de ir para lá apaixonado e tens de gostar daquilo, não é? E tens de gostar de estar fechado numa sala 2 ou 3 horas com um grupo de homens em silêncio. tens que ir uma vez por mês? Quantas? Duas vezes por mês? No mínimo. No mínimo. Eu sou, na minha obediência, reúnem 2 vezes por mês. É uma das obrigações de um irmão. Exatamente, ir às sessões da sua loja. Eu, por acaso, como sou levo aquilo um bocadinho mais a sério. Estás lá todas as noites. Praticamente todas as noites. Se quiser ver, que vá lá. Ora bem, tu sabias, Paulo, que se tu entraste para a maçonaria, como tu queres muito, Quero muito para das tu coisas. tinhas que trabalhar. A cena é essa. É a única coisa que vocês pedem é que trabalho. Mas que trabalho é esse? Trabalho interior. Opa, Paulo, É o que eu mais é o que tu mais fazes. É o que eu mais faço na minha vida. Trabalhar, tens de ter o trabalho interior e nós queremos principalmente uma sociedade melhor para todos. E para isso tu tens de trabalhar e aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós transmitimos seja transportado do templo para o exterior. A melhoria que tu vais encontrando, e eu acho, sinceramente, que eu sou uma pessoa melhor desde que estou na maçonaria. Que encontras os valores importantes para levar lá para dentro. Partilhamos um ideal comum. Não, quer dizer, fizeste aqui esta, logo, não é? Associamos logo maçonaria a rituais e meio satanismo, e é exatamente o contrário. Não tem nada de satanismo, não é? Agora vamos ver. Agora, há muitos humoristas em muitas lojas. Unas, se nós, não é? Tu tens tendência a juntar-te com aquelas pessoas. Com os teus pares. Com os teus pares, não é? E se eu, por exemplo, tenho um médico que partilha os mesmos ideais que eu, que gosta das mesmas coisas que eu, identifico-me mais facilmente com ele. E é a ele que eu recorro. E é o meu médico. Assim como ao meu gestor bancário, como ao meu advogado, que por acaso também são maçons. Mas daí a ser um lobby, ou funcionarmos como lobby... Sim, o lobby os benfiquistas também é o lobby dos benfiquistas. Sim. O clube de Chinquilho lá do bairro também é... E como é que esse trabalho se concretiza? Agora vamos especificar. Como é que isso depois se traduz? Olha, tens aí nesse livro, quando entras, a primeira coisa que fazes, tu tens uma iniciação, tu és iniciado e depois de teres sido iniciado, tens de fazer um trabalho. Trabalhos de casa. Primeiro, tens logo de fazer um trabalho, contar o que é que achaste, o que é que sentiste, o que é que partilhaste, quais foram as tuas sensações. Logo a seguir esse ritual, que tem muita simbologia, corrijo-me se eu estiver enganado, mais uma vez, o ritual está ligado também a mitos, há muita mitologia à volta do... Nós andamos muito à volta da mitologia do rei Salomão. Exato. E da construção do templo de Salomão. E passámos da maçonaria operativa para a maçonaria simbólica, e no seu simbolismo e no aperfeiçoamento de nós enquanto seres humanos para nos transformarmos em pessoas melhores e na busca desse conhecimento. Então, a partir desse primeiro trabalho, começamos a dar trabalhos com alguns temas que também são abordados aí. Nomeadamente, que tipo de temas é que... Primeiro começas por conhecer o espaço, o templo, o tal templo de Salomão que aqui está. Eu sou uma desgraça com o microfone, não é? O templo de Salomão que aqui está, o chão, o significado do chão xadrez, porque é que o chão é xadrez? Podes dizer? Ou não? A dualidade, o bem e o mal, o branco e o preto, o dia e a noite. Claro que isto é uma pequena abordagem, há dezenas de textos sobre esse tema. Todos esses, a pedra bruta, o simbolismo, nós temos sempre uma pedra bruta e uma pedra cúbica, ou seja, o teu objetivo é transformar, é esculpir-te, é passares da pedra bruta que somos todos nós, nascemos uma pedra bruta, para a pedra polida e cúbica, e o transformar isso. Por exemplo, no outro dia sugeri um trabalho que era o porquê os aprendizes usam a aba do avental levantada, e depois, a partir de companheiro e por aí fora, já usas a aba baixa. E então eu sugeri um trabalho porque tu baixas a aba do avental. Ok. Qual é a simbologia desse? Qual é a simbologia desse? Se levares com o suporte em cima, é melhor estar com a aba levantada. Exatamente. Porque é que nós usamos luvas brancas? Tudo isso... Porquê? Porque a mão do maçom tem de estar pura. Não é? Tu nunca podes conspurcar nem as tuas mãos nem o teu avental.
de tudo, de atos, de palavras e de gestos. Já percebes que eu sou muito. Eu sou fã de simbologia, eu sei. Fã de rituais, fã de mitos, acho que são todos caminhos que nos ajudam no Sabes nosso que o ritual, processo de autoconhecimento. eu vou-te dizer, o ritual, e então o ritual de iniciação é das coisas mais bonitas que existe. Percebes? Da pedra bruta ao cubo. Sabendo que, e citando Joseph P. Farrell no livro Microcosmos e Medium, na página 49, a nossa cultura é desde o século XVII degenerativa ou antinomianista, a completa degeneração moral, que é a capacidade de diferenciar entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, de modo a que o ser humano perca 1. A sua liberdade e soberania, 2. A ligação a Deus ou amor ágape e 3. Adquira cada vez mais hábitos satânicos, através da manipulação das artes como meio de formatar as mentes. 2. Sabendo que a família, uma mulher e um homem, a energia feminina e a energia masculina, a eletricidade e o magnetismo, é a organização social que mais necessidades emocionais satisfaz. Estas são proteção, atenção, amor, respeito, inclusão, apreço, elogio, companhia, cuidado, paciência, liberdade para brincar, pensar, ser ouvido, tranquilidade, contacto físico e privacidade. A falha em saciar estas necessidades emocionais pode ter os seguintes efeitos: a divisão da personalidade entre o verdadeiro eu e o falso eu, vergonha excessiva, sentimentos excessivos de culpa, medo irracional, problemas de confiança, rejeição da realidade, ver coisas que não existem e ignorar as que existem, ou seja, ter uma percepção da realidade falsa. As consequências desses traumas são a incapacidade de se sentir normal e incompassivo. 3. Sabendo que as pessoas traumatizadas são aquelas que no espectro eletromagnético se sintonizam na estação de rádio das dívidas, culpas e pecados, uma vez que o cérebro é uma máquina de recepção e envio de consciência, essas pessoas traumatizadas são as pedras brutas, porque a onda cerebral corresponde à emoção do medo, a personalidade contrai-se e a frequência raramente cruza com o eixo do X, que corresponde ao DNA. 4. Sabendo que 1. A verdade liberta o mundo do inferno. De que maneira é que um Henrique Tigo consegue diferenciar entre o bem e o mal, a verdade da mentira, se não tem nenhuma orientação espiritual para além daquela que é ensinada na maçonaria, uma vez que diz que é ateu? E como é que o Henrique Tigo deixará de ser uma pedra bruta se não consegue diferenciar entre o bem e o mal, a verdade da mentira, sem a ajuda da Bíblia? 5. Sabendo que o cubo é a cruz de Cristo e as igrejas construídas no período clássico antes da alteração da cultura antinomianista com a cultura clássica, cuja arquitetura é um cubo aberto em 3D, ou seja, na largura, comprimento e altura, que permite, através da música, por exemplo, as missas luteranas de Bach, aproximar o indivíduo desse cubo através das harmonias musicais. 6. Como é que o Henrique Tigo se autoavalia nesse processo? Na medida em que, para se atingir esse patamar de affecton, é necessário 1. Saber pensar, 2. Saber diferenciar entre o bem e o mal, 3. Diferenciar entre a verdade e a mentira, 4. Transformar os 7 pecados mortais nas 7 virtudes, sabendo que pecados, dívidas e culpas são sinónimos, soberba, avarência, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça, em castidade, caridade, temperança, diligência, paciência, benevolência ou empatia e humildade. 7. Quais são os ideais pelos quais os vários indivíduos das mais variadas profissões e credos religiosos terão em comum para se unirem à maçonaria? Qual é a função do feminino, ou seja, do magnetismo, nas vossas lojas ou obediências maçónicas? Last but not least, o número 9. Tudo aquilo que não seja ancorado na verdade, ou se submeta à verdade, ou ao bem, é satânico. Se o Henrique Tigo, como porta-voz convidado pelo Rui Unas, não sabe distinguir entre a verdade da mentira, o bem e o mal, pode-se concluir, pela lógica booleana, que a maçonaria é satânica. Conclusões finais. Foi uma conversa infantil, tosca, desinteressante, sem perguntas profundas, com muitas irracionalidades e dissonâncias cognitivas. No fundo, de analfabetos funcionais para outros analfabetos funcionais. De uma pedra bruta para outra. Porque de sofisticação vocês não têm nada. Muito obrigada pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.